para que abram as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 12 do livro de Atos. Capítulo 12 do livro de Atos. Ok? Wellington, vou te pedir um favor. Ora por mim. Ora por mim. Peça a Deus que me unja com o Espírito Santo dele para pregar. Amém. Amém. Eu sei que todos nós tivemos alguma experiência com os nossos pais. Alguma experiência. Algumas experiências foram boas, outras não foram tão boas. Mas todos nós tivemos alguma forma de experiência, de convívio com os nossos pais, ou quase todos. Meu pai já morreu há 30 anos, e eu tive um bom pai. E uma das coisas que eu sinto muita falta do meu pai é o fato de que meu pai era uma pessoa com quem eu podia contar absolutamente. Eu podia contar com meu pai. Se a coisa ficava muito preta na minha vida, eu sabia que eu podia conversar com ele, porque ele teria um bom conselho. Ou ele teria, mais do que um bom conselho, ele já teria uma solução. Meu pai tinha uma filosofia que eu já citei muitas vezes. Meu pai dizia assim: meu filho, eu não tenho problemas, eu tenho soluções. Então, meu pai era uma pessoa com quem eu podia contar. Às vezes eu tinha problemas sérios, sentava com ele, a gente conversava, e eu saía dali com o coração aliviado, porque ele me enchia de encorajamento, me enchia de boas ideias. Meu pai era um homem bom. E é interessante observar que quando Deus quer estabelecer conosco uma forma de relacionamento, e Ele quer representar essa forma de relacionamento de uma forma que nós, humanos, entendamos, Deus diz que Ele é nosso Pai. Deus é o Pai. E é interessante observar que Ele mostra a si mesmo como Pai e mostra Jesus como nosso irmão. Estabelece um vínculo familiar, afetivo conosco. Porque muitas vezes nós nos perguntamos: será que Deus está comigo nessa hora? Vocês já se perguntaram isso? Será que nessa hora, será que Deus está comigo? Todas as pessoas têm seus momentos de dúvida, né? E eu queria dizer para vocês que Deus permanece sempre conosco. Deus permanece conosco. E eu gostaria de ler esse texto. Nós vamos ler juntos o texto que está em Atos 12. Atos 12, versículos de 1 a 17. O livro de Atos apresenta o início da história da igreja. Aquela igreja que começa depois da vinda, da morte de Jesus na cruz por nós, da sua ressurreição. A igreja vai caminhando, vai crescendo, vai caminhando no poder do Espírito Santo, e aquela igreja vai contando do Evangelho e de Jesus para as pessoas, se espalhando pela Ásia, se espalhando pela Europa, se espalhando por toda aquela região da Palestina, vai vencendo obstáculos, pessoas vão sendo salvas. O livro de Atos relata milhares de conversões. Essa igreja também vai sendo perseguida pelo poder político dos romanos, principalmente naquele momento, e às vezes pelos próprios judeus. E agora nós vamos ler algo que acontece nesse contexto. Nós estamos aqui, alguma coisa aí, pela ano 35, 40 da era cristã. Eu vou ler o texto de Atos 12, de 1 a 17. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João.
Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendeu também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos, ou seja, era o dia da Páscoa judaica. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, e entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, ou seja, 16 soldados, para o guardarem. Tencionava apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, certamente para matá-lo. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava preso numa das masmorras romanas. 4 turnos de 4 soldados o prendiam. Normalmente eles prendiam da seguinte forma: cada soldado algemava o seu braço em um dos braços do prisioneiro. Um outro soldado ficava na porta da cela. E um outro soldado ficava na porta da saída da masmorra. Era assim que eles faziam. Os soldados romanos eram considerados a maior máquina de guerra de todo o mundo naquela época. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 correntes, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E então as cadeias ou as correntes caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo: veste-se e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa, segue-me. E então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio de anjos, ou do anjo. Parecia-lhe então uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam ali congregadas e oravam. Quando ele bateu no portal do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Quando ela reconheceu a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles disseram: você está louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Havia na cultura judaica a visão de que cada pessoa tinha um anjo que o acompanhava. Questão cultural aqui. Versículo 16. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Essa pequena história, história com H, história que descreve fato, ela mostra que Herodes, que era o imperador romano daquela época, um homem extremamente cruel, já havia executado Tiago, que era um dos apóstolos, irmão de João, e havia jogado Pedro na sua prisão. Jerusalém estava extremamente nervosa, tensa a cidade. E crescia dentro da cidade de Jerusalém a perseguição aos cristãos. Pedro fora guardado, como nós vimos, por 16 soldados, e parecia que a sua morte estava certa, favas contadas. Não havia mais recurso humano para Pedro. E a igreja, então, quando percebeu que não havia mais recurso humano, a igreja se reuniu para orar. Ou seja, a igreja começou a conversar com o Pai. Começou a conversar com o Pai.
Um grande teólogo chamado Warren Wiersbe, ele comenta 3 grandes verdades sobre essa ação que nós lemos. Eu gostaria de comentar essas 3 verdades com vocês, falando de como Deus está sempre conosco, como Deus está sempre com aqueles que o amam, que creem no seu Filho Jesus. Primeira verdade é: Deus sempre está atento às suas tribulações. Às vezes você está passando por um momento extremamente difícil. Às vezes eu estou passando por um momento extremamente difícil às vezes. Quando isso acontecia e meu pai era vivo, certamente eu ia procurar meu pai. Eu já era homem feito, eu tenho 63 anos, 30 anos atrás eu tinha 33, eu era um homem feito. Mas eu ia buscar o aconchego, a solidariedade do meu pai. Queridos, quando as coisas estiverem doendo na sua vida, quando você estiver extremamente atribulado, quando parecer que não há saída, como parecia que não havia saída para Pedro, vá conversar com seu pai. Eu não estou falando do pai de carne e osso, porque grande parte de nós, o pai já não está mais aqui. Ou grande parte de nós talvez não tenha um pai tão solidário. Mas eu quero dizer para você que este Pai do céu, Deus do céu, Ele sempre será solidário a você. Ele sempre vai querer que você o busque. Deus sempre está atento às suas tribulações. E uma coisa maravilhosa é a gente perceber que Deus nunca perde o controle da situação. Deus não perde esse controle. O texto mostra que Tiago estava morto, que Pedro estava preso, que a igreja era perseguida. Parecia que o imperador Herodes estava no controle de tudo, mas ainda assim, Deus estava no controle. Muito tempo mais tarde, quando Pedro já estava velhinho, ele escreveu cartas. Essa carta, por exemplo, de 1 Pedro, eu quero pedir que você deixe marcado Atos 12 com a fitinha da sua Bíblia, e venha comigo a 1 Pedro. Vamos ver o que é que Pedro, mais tarde, mais velho, experiente, vivido, escreve a respeito disso. 1 Pedro 3, 12. Leia essa primeira frase comigo, de 1 Pedro 3, 12, que diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Vamos dizer junto? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor conhecem o que se passa na sua vida. Os olhos do Senhor conhecem o que se passa no seu coração, no meu coração. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Um texto escrito por Tiago, está aí em Tiago 1,17, fala algo muito interessante, voltando um pouquinho antes de 1 Pedro. Tiago 1,17 vai dizer assim, que toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, ou seja, de Deus. E esse Deus em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Se a Bíblia afirma, nos tempos bíblicos, que os olhos do Senhor estão sobre os justos, estão sobre você, e esse Deus não muda, continua a valer isso para os dias de hoje. Os olhos do Senhor estão sobre você hoje. Os olhos do Senhor estão sobre as suas crises. Os olhos do Senhor estão sobre as suas dúvidas. Os olhos do Senhor estão sobre as suas doenças, sobre as suas noites mal dormidas. Os olhos do Senhor estão sobre os seus medos. E Ele quer abençoar você. Não esqueça disso. Aí alguém pode dizer assim, mas pastor, eu sou um cristão, eu creio em Deus,
Como é que eu posso ter medos? Como é que eu posso ter dores? Quando a gente crê no Senhor Jesus como Senhor, não está tudo resolvido? E a gente tem que lembrar que a vida cristã tem também as suas dores. A teologia da prosperidade é uma balela que decepciona pessoas. Mas Deus nunca desperdiça o sofrimento dos seus filhos. Lembra do seguinte: cada dor que você tiver, cada dor que você passou na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, não importa, cada dor, seja ela espiritual, física, moral, quando você coloca essas dores nas mãos de Deus, Ele promete o seguinte, que está em Romanos 8:28, diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. A sua maior dor, Deus é capaz de tomar essa dor como matéria-prima. E eu não sei como é que é isso, mas Ele é capaz de transformar isso para bênção na sua vida. E você vai perceber em algum dia, em algum momento. A vida cristã tem suas dores. E a vida é um campo de treinamento para nós. Nós até temos o direito de errar, mas nós não devemos e não podemos permanecer no erro. E não devemos deixar de aprender com os nossos erros. Os desertos da vida nas mãos de Deus são pedagógicos para a gente. Ele ensina algo para nós. Eu tinha uma avó, a mãe da minha mãe. Ela era uma mulher interessante. E eu me lembro muitas vezes dela me falar uma frase. Porque eu sei que vocês todos sempre gostaram muito de estudar, mas quando eu era criança eu não gostava não. Mas vocês gostavam, vocês são. E eu não gostava de estudar. E essa minha avó era professora. E ela queria me ajudar a encontrar um bom motivo para estudar. Então ela chegava para mim e falava: meu filho, as raízes do estudo são amargas, né? E eu falava: muito, vó. E ela dizia: mas os frutos são doces. Às vezes as raízes do nosso sofrimento são amargas, dos nossos problemas. Mas como a gente aprende, como Deus fala. Quando a gente está vivendo tudo bem na vida, Deus sussurra no nosso ouvido. Mas quando a gente está vivendo uma luta, Deus grita no nosso ouvido. A gente escuta. A gente escuta. O Senhor permite que nós passemos por algumas situações. E quando Ele nos livra dessas situações, nós descobrimos a misericórdia dEle. A segunda verdade sobre esse texto que nós lemos, e nós podemos ver isso nesse texto, volte ali para Tiago 12:5, é o seguinte: Deus ouve a sua oração. Crê nisso. Deus ouve a sua oração. Já houve situações em que eu tive muita dificuldade de orar. Talvez isso não tenha acontecido com você, mas já aconteceu comigo. Situações de muita dificuldade de orar. E quando você tiver dificuldade de orar, quando a sua fé estiver abalada, eu vou dar um conselho para você: ora até a sua fé voltar, que você não tem outra saída. Ore até a sua fé voltar. E esteja certo de uma coisa: Deus ouve as nossas orações. A situação de Pedro ali era terrível, sem solução, sem solução. Notem a semelhança do que acontecia ali com Pedro, preso, com a situação do Jesus sepultado. Quando Jesus estava sepultado, o imperador romano botou também 4 guardas de 4 homens na porta do seu túmulo. E o túmulo se abriu. E a Bíblia diz que aqueles guardas caíram como se estivessem mortos. Quando Pedro estava ali naquela masmorra, havia 4 grupos de 4 soldados, ou seja, 16 soldados. 16 soldados. Mas, embora a situação de Pedro fosse terrível, ele estava nas mãos do Senhor. E a Bíblia diz que aquele pessoal da igreja estava orando. Veja o versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus
por parte da igreja a favor dele. Quando a gente ora incessantemente sobre alguma coisa, o Senhor está atento à nossa súplica. Queridos, ninguém pode deter o avanço de uma igreja que ora unida. Ninguém. Nós muitas vezes perdemos de ter essa experiência, porque nós não estamos unidos em oração. A verdade é essa. Se nós estivermos unidos em oração, eu afirmo a você, ninguém pode deter a igreja. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, que a oração pode tudo quanto Deus pode. Tudo que Deus pode, a oração pode, porque a oração é aquela que aciona Deus, é aquela que suplica a Deus. Deus escolheu na sua sabedoria agir para abençoar Pedro e para livrar Pedro, mas foi a oração da igreja que clamou por ele. Você lembra de algum episódio na sua vida em que a oração fez toda a diferença? Em que você teve atendimento de oração? Você lembra de algum episódio na sua vida? Você vai pensar assim, pastor, claro que eu lembro. Mas não é claro não, porque a gente esquece disso. A gente esquece do que Deus já fez. Há um momento na Bíblia, no livro de Isaías 43, 18 e 19, em que Deus fica tão irritado com o seu povo que ele diz assim, prestem atenção nas coisas que eu já fiz, eis que eu faço coisa nova, eis que está saindo a luz, eu abrirei rios no deserto, abrirei caminhos no nada, eu abri. Ele teve que lembrar o povo tinha esquecido. A gente esquece. Eu quero que a gente relembre como Deus considera a nossa oração. Abra sua Bíblia em Apocalipse 8. Esse texto que o Bessa gosta tanto. Apocalipse 8. Vocês sabem que Apocalipse foi escrito por João, apóstolo, é uma revelação de Deus a João, apóstolo. Muitas das coisas aqui são revelações que vão acontecer ainda, algumas são bastante compreensíveis. E olha o que é dito sobre a oração do povo de Deus. Apocalipse 8, de 1 a 4, depois eu vou destacar alguns. Diz assim, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Guarda isso, silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. A figura do incenso que queima dentro da visão bíblica é a figura da oração que é feita. Então o texto diz assim, 7, veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, ou de todos aqueles que creem, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. O trono de quem? O trono de Deus. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos crentes. O texto diz que o céu para que as nossas orações cheguem e sejam vistas e percebidas no trono de Deus. Que coisa fantástica! Aquele momento que você se ajoelha do lado da sua cama e que você chora, o céu para ouvir o seu clamor. Você já pensou nisso? Elas sobem ao trono de Deus como um incenso que é levado dos anjos. O seu Pai ouve você. O seu Pai atende você. O seu Pai está com você. A terceira verdade sobre esse texto que nós lemos é que Deus
é quem vai cuidar ou resolver a questão dos nossos inimigos. É Deus. A Bíblia diz que nós não devemos ser vingativos. Romanos 12 vai dizer que nós não podemos pretender vencer o mal com o mal. Nós precisamos vencer o mal com o bem. E esse Romanos 12 diz assim: entregue ao Senhor a justiça. Os nossos inimigos, aqueles que de alguma forma nos atingem, entregue a Deus. Deus é o Senhor da justiça. O apóstolo Pedro, quando estava velhinho já, volte por favor para 1 Pedro 3,12, que nós começamos a ler agora há pouco. 1 Pedro 3,12. Lendo o versículo inteiro, que nós tínhamos lido apenas o iniciozinho dele. 1 Pedro 3,12. O versículo inteiro diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, ou os crentes, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. O rosto do Senhor. Deus é quem cuida dos seus inimigos. Aquilo que foi feito pelos guardas a Pedro naquele momento, aquilo que foi feito pelo prepotente Herodes a Pedro naquele momento, foi motivo de grande justiça. Eu quero voltar lá para aquele texto de Atos 12, para a gente ver o que aconteceu com os guardas e o que aconteceu com Herodes. Pode voltar lá, por favor, para Atos 12, versículos 18 e 19. Depois que Pedro, então, saiu da prisão, que a igreja orou por ele, ele foi livre, olha o que aconteceu. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teriam acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achando, submetendo os sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. Aqueles guardas que fizeram mal a Pedro, que certamente o matariam logo após a Páscoa, foram objeto de justiça. Mas também Herodes, olha o que acontece com Herodes. Aí, versículos 21 a 24. Em dia designado, Herodes, então se vestiu com traje real, assentou no trono e dirigiu a palavra a todo o povo. E o povo clamava: esta é a voz de um Deus e não de um homem. Herodes pretendeu tomar o lugar de Deus. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. E ele foi comido de vermes e ali morreu. Herodes tinha 44 anos quando isso aconteceu com ele. A justiça, os nossos inimigos estão nas mãos de Deus. E nós temos que entender isso. Eu queria concluir essa mensagem lembrando que Deus ouve as nossas orações, lembrando que Deus está sempre conosco. E eu estou contando isso e pregando essa mensagem, lembrando muito da Rose também, que hoje nós estamos agradecendo a vida dela. Eu sei que a Rose teve uma vida muito complexa em muitos aspectos da sua vida no passado. Mas é impressionante como Deus sempre esteve com você e com sua família. Os olhos de Deus repousam sobre você, Rose. Sempre repousarão. Sempre repousarão. Conclusão: Deus sempre está atento às nossas tribulações, às suas tribulações. Deus ouve e considera as suas orações, por isso ore. Deus é quem lida com os seus inimigos. E nunca esqueça, Deus é soberano e é atento e é justo e é amoroso sobre você e sobre tudo que você faz. Amém? Vamos orar. E nessa oração final, eu quero pedir que Rose venha aqui com Sidney. E também, eu vou pedir, não quero constranger, mas se puder, toda a família de Rose que está aqui, venha aqui na frente também, para a gente orar pela Rose, orar pela família. Hoje, Rose
está comemorando seu aniversário, e nós estamos felizes por isso. Vem cá, Rose. Eu quero convidar os filhos que estão aqui, os netos, genros, noras, todo mundo que estiver aqui. E nós vamos orar. Nós vamos orar. Vou pedir que a igreja fique de pé. Nós vamos agradecer a Deus.